Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 8. Ontem eu falei de Marcos 8, hoje eu vou falar de Marcos 8 de novo, mas de um outro texto. Marcos 8 e verso 8. Marcos 8 e verso 8. Marcos 8 e verso 8. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam, eu amo a Bíblia. Nossa, mas se essa declaração aí for assim que você faz para sua esposa, você está no sal, hein? Vou te dar outra chance. Quem encontrou, diga aí, eu amo a Bíblia. Está escrito, e comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Observe o verso 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Quantos podem dizer amém esta noite? Eu quero falar a vocês sobre abundância e sobre escassez. É verdade que o movimento que todos nós esperamos poder fazer é da escassez para a abundância, e nunca da abundância para a escassez. Óbvio que a gente inteligente, crente, sabido como a gente é, nós queremos crescer, melhorar, nós queremos deixar lugares de pequenez, lugares de escassez e rumar na direção da abundância. Eu estou querendo isso sempre. Mais alguém aqui está querendo também? Né? Mas é claro que todo mundo aqui que tem um cadinho de maturidade, todo mundo aqui a tem, sabe que a vida às vezes faz movimentos contrários a esse. Às vezes a gente tem o privilégio de sair do pouco para o muito, mas eu sei que estou falando para muita gente aqui que saiu do muito e está no pouco. Eu sei que estou falando para a gente aqui que já experimentou fases muito largas, fases de muita abundância. E não estou falando só de dinheiro, não. Falando de saúde, de afeto, de relacionamento. Mas, de repente, você se viu saindo da abundância e descendo a ladeira para a escassez. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que ele mostra muito bem esses movimentos e essas mudanças. Como é que essa história começa? Ela começa com escassez. Por quê? Porque Jesus estava pregando, e de repente se verificou que o pessoal estava lá há muito tempo e não tinha do que comer. Aí Jesus foi lá e pegou um recurso muito escasso e pequenininho e multiplicou pães e peixes. Aí eles saíram da escassez e foram para a abundância. Fala forte essa palavra que é boa de falar. Fala aí. A abundância foi tanta que eles comeram, nós lemos juntos, se fartaram. E dos pedaços que sobraram, pessoal, eles ainda levantaram 12 cestos cheios. A palavra cesto empregada na língua original grega nesse texto é a mesma palavra empregada para o dia em que pegaram o apóstolo Paulo e colocaram ele dentro de um cesto e desceram por um muro para ele fugir de uma perseguição. O que isso significa? Que era um cesto grande, suficiente, portanto, para caber um indivíduo adulto dentro. Então, são 12 cestos grandes, cheios de pães. Uau, hein? Deu até fome, né, irmão? Esse pão com manteiga, com requeijão, aleluia, com cream cheese. Gastei meu inglês todo, não tenho mais agora. Então, veja, sobrou tudo isso. Só que o texto, ele continua. Ele continua e, de repente, a gente toma um susto quando o texto continua. Porque olha só o que acontece. 12 cestos cheios. Jesus chama os discípulos, eles entram no barco, atravessam o lago de Genezaré e vão para uma região chamada de região da Dalmanuta. Quando Jesus desce do barco, tinha um montão de fariseu tribulado lá. Jesus se indispôs com ele, deve ter falado uma meia dúzia de verdades, eles ficaram irados. Jesus entrou no barco de novo para voltar para o outro lado. Assim, coisa tudo muito rápido. Aí o texto disse isso aqui que nós lemos. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não havia consigo senão um pão.
aqueles homens que acabaram de viver do outro lado do lago um episódio e uma experiência de fartura extrema, estão reduzidos e resumidos a um pão dentro de um barco, para 13 pessoas. Isso aqui está mostrando para nós a natureza drástica com a qual a vida dá seus pulos, suas modificações, do nada para o tudo, para o quase nada. Essa experiência que os discípulos passaram, que não foi uma experiência de natureza espiritual. Não adianta a gente tentar espiritualizar isso aqui e dizer, mas será que não foi o diabo? Será que não foram os demônios? Não foi nada disso. Há uma palavra aqui, que essa palavra me incomoda, eu não queria ler, eu não queria ver isso daqui, eu não queria que esse atestado de irresponsabilidade estivesse aqui no texto, mas está, porque está escrito assim, e eles se esqueceram. Não está escrito que o diabo roubou eles, não está escrito que salteadores vieram, não, está escrito que eles se esqueceram. Então o grande vilão, ou os grandes vilões dessa escassez, foram exatamente eles. A displicência deles, o esquecimento deles. Veja, a palavra que eu tenho para trazer não vai te animar muito no início, mas no final eu acredito que você vai ficar animado. Porque no início eu preciso que você entenda que quanto mais cedo nós admitimos a nossa responsabilidade acerca de alguns quadros que estamos vivendo agora, melhor vai ser. Quanto mais tempo nós quisermos construir álibis e artifícios para transferir responsabilidades, mais tempo nós vamos demorar para começar a viver a ascensão de volta. Mas quando eu tenho a capacidade de reconhecer em Deus que eu posso ter falhado em algo, eu posso ter sido um administrador não tão feliz, eu posso não ter cultivado o amor de um familiar, eu posso não ter sabido cuidar do meu casamento, aí eu atraio a mão de Deus, porque aquele que fez uma vez, Ele também faz 2, 3 e quantas mais forem necessárias. Se você puder, levante a sua mão bem alto, porque eu vim aqui de Deus profetizar uma coisa sobre a sua vida. O tempo dos cestos abundantes está prestes a voltar para a tua vida e para a tua casa. Quantos creem nisso aqui? Digam glória a Deus. Nós estamos trabalhando com uma situação aqui, gente, que eu vou chamar de aflição. Um tipo muito específico de aflição. Porque veja, uma coisa é quando você não tem. Não tem, irmão. Uma coisa é quando você tem, mas esquece. Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma viagem, de repente você se depara com uma paisagem fantástica. Aí você pensa, se eu tivesse uma câmera fotográfica, ou se eu tivesse um excelente celular, puxa, eu tiraria uma foto linda agora. Isso é um tipo de aflição, por assim dizer. Mas você não tem. Não vai tirar foto, por quê? Porque não tem. Agora imagina se você saiu apressado, na hora de ir embora, atrasado para o aeroporto, e largou uma câmera fotográfica que você comprou e parcelou em 12 vezes, aleluia. Quem nunca, né, irmão? A parcela, eu creio que a parcela é de Deus. Eu tenho um chamego com a parcela, irmão, eu preciso confessar. Aí você foi e largou lá. Aí de repente você está num lugar maravilhoso, paradisíaco, você olha aquilo e diz assim, poxa, se eu não tivesse esquecido lá em cima da mesa, lá em cima da cama, eu tiraria uma foto bonita agora. Essa aflição, eu vou dizer para você que ela é muito pior do que a primeira. Porque quando você tem, não tem. Agora quando tem e foi displicente, a dor é maior. Quando você não tem porque não tem, irmão, eu não tenho. Mas quando você já teve na sua mão, escapou pelos seus dedos, a dor é maior. Eu não vim aqui brincar não, gente. Essa mensagem aqui do coração de Deus para alguém que viu a abundância escapar pelos dedos, viu o casamento escapar pelos dedos, viu a prosperidade escapar pelos dedos. Você largou na beira de uma praia qualquer, entrou no barco e se esqueceu do que Deus fez. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dar. Há tempo de restauração para a tua vida na noite deste dia. Ou eu tenho alguém para crer nessa palavra comigo nessa noite? Oh, glória a Deus! Eu vim dizer para você que foi displicente. Vim dizer para você que tem coragem na noite desse dia de dizer, não foi o diabo que me roubou, não foi isso, não foi aquilo. Eu não cultivei, eu não zelei, pastor. Estava na minha mão. Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro, Ele é bom, quem é ruim sou eu.
Deus tudo faz bem. Tudo que Ele faz é bom. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então o erro não está nele. O erro está em mim. Fui eu que saí correndo e larguei 12 cestos para trás. É isso que a Bíblia está contando. A Bíblia está contando a história de 12 homens que entram num barco tão apressados, que eles largam 12 cestos cheios de pão na beira de uma praia, e agora vão ter que fazer uma viagem com um único pão para rachar para 12. Porque o diabo roubou? Não, porque eles largaram lá na beira da praia, lá do outro lado. Aonde foi que você deixou aquilo que Deus te deu? Em que beira de que praia está a abundância que Deus te confiou? Aonde você largou a casa que Deus te deu? Aonde você abandonou a família que Deus te entregou? Eu tenho uma palavra de Deus. Você vai fazer a travessia para o outro lado e você vai pegar de volta aquilo que é seu. Eu vou tentar de novo. Você vai fazer a travessia para o outro lado e você vai pegar de volta os 12 cestos que estão lá do outro lado. Quem crê comigo nessa palavra, diga glória a Deus. Por quê? Esse quadro de escassez é um quadro que o inimigo tanto quer que permaneça. Vamos ser francos, eu estou pregando aqui com honestidade. O diabo não teve nada a ver com isso. Não que eu seja advogado dele, mas é fato, está na Bíblia. E eles se esqueceram de levar pão. Agora, por mais que alguns quadros de escassez sejam responsabilidade nossa, a permanência desse quadro é de altíssimo interesse do nosso adversário. Porque o adversário sabe que em meio à escassez, você não é o mesmo. Em meio à escassez, seus focos se dispersam. Em meio à escassez, sua espiritualidade fica comprometida. Em meio à escassez, sua vida devocional fica embaraçada. Então ele quer fazer de tudo para que a sua vida continue se resumindo a esse único pão dentro do barco. Mas ele não contava que Jesus iria entrar lá. Porque é tanto do interesse do nosso adversário a permanência de um quadro de escassez. Razão 1. Você olhou o texto, eles entraram no barco para quê? Para atravessar. Diga forte, atravessar. Isso aqui fala, meu irmão, de um tempo de travessia. Isso aqui fala da hora que a nossa vida vira. Isso aqui fala da hora que Deus nos dá a autorização para sair do porto e mudar de lado. Tem muita gente aqui esperando ansiosamente a hora da vida virar. A hora de você ser autorizado a ir para o outro lado. A hora de você poder fechar um negócio. A hora de você subir um degrau ministerial. A hora que Deus te autoriza a ir para o outro lado, a fazer a travessia. E por que o inimigo tanto quer que a sua vida e a minha seja limitada a um pão dentro do barco? Porque ele sabe que a travessia fica comprometida quando você não tem mantimento. Ele sabe que aquilo que você sonhou por muito tempo atravessar, você pode, quando chegar a hora de Deus dizer, atravessa, não tem pão. Atravessa, não tem base. Atravessa, não tem preparo. Atravessa, não tem mantimento. Atravessa, não tem combustível. A pior coisa não é não receber a ordem de atravessar. É receber a ordem de atravessar, mas não ter força para fazer a travessia. Tem muita gente que sonhou durante muito tempo a hora de atravessar o lago. Quando Deus disse, atravessa, ele olhou para o barco, tinha um pão. Como é que você faz uma viagem dessa? Como é que você dá uma virada na tua vida com um pão só? Pastor, mas espera aí, tem uma coisa que o senhor está esquecendo. O barco não precisa de pão. Quem precisa de pão são os homens. É verdade. Porque o barco ele se move pelo vento. É verdade. Mas se o vento parar, quem é que consegue remar se não comeu? Não entendi, pregador, vai entender agora. Eu não posso contar sempre com os ventos favoráveis. Tem hora que ou eu tenho força para remar, ou vou ficar no meio do mar. Tem muita gente, meu irmão, despreparada, gente incapaz, gente que não correu atrás de nada, não se fortaleceu na fé, não se preparou intelectualmente. E por que você vê a vida dele caminhando? Por que você vê a vida dele andando? Porque ele conta com ventos favoráveis. Não é que ele tem, ele só está num barco que o vento está bom. Não é que ele é bom profissional, ele só está numa empresa onde o vento está bom. Não é que ele é bom crente, ele só está numa igreja onde o vento está bom.
Agora, quando o vento para de ser favorável, aí se demonstra aqueles que se prepararam para fazer a travessia. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Com vento favorável ou sem vento favorável, você vai fazer a travessia, porque tem pão na tua vida, tem preparação, tem sustentação. Você não vai depender de circunstâncias favoráveis. Até contra o vento você vai remar, porque tem força de Deus na tua vida. Aleluia! Porque é tão importante, é tão interessante para o adversário que a gente se mantenha no quadro da escassez de um pão. Por quê? Porque o pão estava dentro do barco. Estava onde? Dentro do? Lá em Lucas 5, no texto da primeira pesca maravilhosa, Jesus instituiu uma ideia que viria a acompanhar o seu ministério durante todo o tempo. Qual? Pegou o barco de Simão, subiu no barco e começou a pregar. Jesus não fez isso só uma vez não, ele fez isso várias vezes. Ou seja, ele transformou o barco em algo que ia além de um meio de transporte. Ele transformou o barco numa plataforma de ministração. Atenção a isso aqui. Ele transformou o barco numa plataforma de ministração, ou seja, de onde partia a palavra, de onde partia o sermão, de onde partiam as mensagens. Então, para o colégio apostólico, o barco não era só meio de transporte, era ambiente de mensagem, era de onde saía a palavra. Por que o inimigo tem tanto interesse que esse único e miserável pão permaneça dentro do meu barco? Porque ele sabe que todo quadro de miséria e de escassez desautoriza a minha mensagem. Ele sabe que enquanto eu estiver vivendo um quadro de escassez, eu não terei autoridade para ministrar. Ele sabe, e tem gente aqui que sabe muito bem do que eu estou falando. Vem na tua boca, você quer falar sobre um assunto, você olha para aquele único pão e parece que aquele único pão te diz assim: você não pode falar de casamento, você não pode falar de vida financeira. Você engole seco, você quer entusiasmar alguém a crer, mas aquele único pão olha para você e diz assim: não está funcionando com você? Não está acontecendo com você? Olha teu casamento como está, olha a tua vida como está. E você é calado pelo seu mau resultado. O seu mau resultado te amordaça. Não está dando certo, você não tem coragem para pregar sobre o assunto. Não está dando certo, você não tem ímpeto para falar sobre aquilo. E o que isso acontece? Os profetas começam a se calar. As mensagens começam a arrefecer. E é tudo que o inimigo quer. Que o meu resultado negativo seja uma mordaça para a minha boca. Mas ele não contava com a noite dessa quinta-feira, porque assim te diz o Senhor: vai voltar a ter prosperidade lá no teu barco, e você vai se sentir à vontade de novo para se levantar e dizer que eu faço, eu curo, eu salvo, eu prospero, porque o teu resultado vai homologar a tua mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Avisa para o teu vizinho: os teus resultados, horrível, vai de novo, os teus resultados vão homologar a tua mensagem. Você vai se colocar de pé para falar de um assunto, e os teus resultados dentro do teu barco vão provar que você tem autoridade naquilo que você prega, porque você vive os milagres que você prega. Aleluia! Glória a Deus! A área de autoridade, ela é afetada quando eu estou vivendo um mau resultado. A área de autoridade, ela é comprometida quando as coisas não estão dando certo. O pão da escassez, ele grita alto e ele me diz: você não pode falar sobre isso, não pregue sobre isso, não aborde essa parte, você não está colhendo esses frutos. Mas quando o resultado muda, quando Deus abençoa, quando a graça chega, quando a prosperidade inunda a nossa casa, a gente se coloca de pé e grita para todo mundo ouvir: Deus pode todas as coisas. Ele sabe que você está prestes a viver uma travessia,
e ele quer te desabastecer para você não ter como atravessar. Teu inimigo sabe que Deus está prestes a autorizar uma grande travessia na tua vida, então ele quer te desabastecer e te enfraquecer, para você não conseguir fazer essa travessia. Ele quer que se mantenha o quadro de escassez, porque ele quer que a nossa autoridade seja minada, nossa mensagem seja desautorizada. Ele quer que as coisas continuem desse jeito, porque ele quer, ele sonha que aconteça uma coisa trágica. Pergunte qual? Que nós sirvamos as multidões do lado de fora e padeçamos de escassez do lado de dentro. Sabe qual é o sonho do meu adversário? Que eu venha hoje aqui para vocês servi-los com muito, mas quando eu entre na minha casa, eu me deparo com um quadro diferente daquele quadro que eu vivo fora. Tudo que o inimigo quer é que nós vivamos essa dualidade, aonde do lado de fora os cestos de pães, cestos de peixe, 5.000 comendo, 10.000 comendo, e os apóstolos naquela abundância toda, quando entra dentro do barco, um pão. Então o resultado do lado de fora não se reproduz do lado de dentro. Isso não é discípulo, isso não é apóstolo. Quem Jesus chamou não vive duas realidades, é a abundância do lado de fora e a abundância do lado de dentro. Eu vim profetizar uma palavra: você não vai ser um distribuidor de sorrisos no trabalho e um cultivador de lágrimas dentro de casa. Você não vai ser o camaradinha simpático e agradável da empresa para ser o truculento dentro de casa. Deus me trouxe para te dizer: se equilibre numa vida só. Eu tenho pão para você fora e tenho pão para você do lado de dentro. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Glória. Entenda isso. Jesus vem chegando para entrar no barco e atravessar. Jesus tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus. Ok? Não há detalhes maiores sobre a natureza da discussão, mas Jesus tinha acabado de discutir com eles. Com certeza era sobre fé, sobre religião, sobre dogmática, sobre toda aquela coisa que Jesus costumava bater. Ok. Aí Jesus vem entrando no barco, preste atenção nisso aqui. Jesus vem entrando no barco com a ideia de fazer um negócio que ele costumava fazer muito: utilizar-se de linguagem figurada, metafórica. Jesus entra no barco e vai fazer uma coisa que ele fazia muito, pastor Wagner. Ele usa uma linguagem metafórica. Ele entra e diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Do que Jesus estava falando? Toma cuidado com a conversa deles. Toma cuidado com a astúcia deles. Tomem cuidado com os sofismas deles. Tomem cuidado com a retórica deles. Porque a retórica deles, a mensagem deles, as conversas deles podem comprometer vocês. Tomem cuidado. Era isso que Jesus estava falando. Só que eles estavam mergulhados num drama. Eles estavam culpados por uma coisa. Qual? Tinham se esquecido de levar pão. E no barco não havia nada além de um pão. Quando Jesus veio falar do assunto e usou a palavra fermento, eles levaram o assunto para o lado totalmente diferente do que Jesus estava falando. Quando Jesus falou fermento, eles começaram: e aí, ó, descobriu. O texto diz que eles começaram a razoar no seu coração: é porque não temos pão. Ou seja, aí, lá vem ele, sabe de tudo, poxa vida. Só que Jesus estava falando disso, sim ou não? Jesus estava falando disso, sim ou não? Você já percebeu a quantidade de pessoas? Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. Você está falando uma coisa com a pessoa. Tipo assim, você está falando assim: irmão, porque pão, e você está falando de pão, e daqui a pouco ele para e diz: então, essa pedra é... Aí você diz assim: peraí, eu estava falando com ele estava me ouvindo esse tempo inteiro? Por que isso acontece? Porque quando a mente de uma pessoa está tomada por um assunto, ela está bloqueada. Você fala uma coisa, ela entende outra. Tudo que você fala, ela catalisa para o problema que ela está vivendo. Uma mensagem, diz, alguém contou para ele. Um louvor, escolher esse louvor aí para poder me perseguir. Como assim? Porque nós estamos vivendo um drama. Os discípulos estavam vivendo um drama. Só tinha um pão dentro do barco. Jesus chegou falando uma coisa e eles entenderam outra. Então compreenda.
o tamanho do prejuízo de você estar mergulhado num drama. O tamanho do prejuízo de você estar mergulhado numa crise, mergulhado num problema que tomou sua mente. Deus vem com uma direção nova e você não consegue interpretar a direção que Deus dá, porque você está mergulhado na sua crise. Quantas mensagens, eu preciso ser franco com você, quantas mensagens eu e você já não perdemos? Quantos cultos já passaram em branco para mim e para você? Por quê? Porque você passou o culto inteiro aficionado com o problema que você tinha para resolver. Jesus falava uma coisa, você entendia outra. O pregador falava uma coisa, você levava para outro lugar. Você catalisava tudo para o centro da sua crise, quando não é isso que você tem que fazer. Você não tem que pegar a palavra e enrolar ela com você. Você tem que caminhar na direção da palavra e se desenrolar. Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do teu lado, falasse assim para ele: depois, horrível, vai de novo. Depois que você vencer esse capítulo da sua vida, você vai ouvir mensagens de outro jeito, você vai participar de cultos de outro jeito, você vai andar mais leve. É por isso que Deus está interessado que esse pão de escassez saia de dentro do teu barco, porque você vai virar essa página, nós vamos começar a falar de outros assuntos, porque esse episódio será passado na tua história. Oh, glória a Deus. Jesus estava falando de uma coisa, eles estavam entendendo outra. Jesus falando de um assunto, e eles com a cabeça no problema deles. Jesus dando uma instrução, gente, importantíssima do reino de Deus, e eles levando o assunto para o problema deles. Jesus falando de reino, e eles falando do problema individual deles. Se tem uma coisa que prejudica muito quando a gente está paralisado numa crise, é que a gente fica muito egoísta. Deus está falando de coisas maiores e a gente está agarrado nos nossos problemas particulares. Mas quando você se desprende dos seus problemas particulares, sua visão de reino começa a ser ampliada. Jesus entrou e perguntou, e melhor, ele disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Aí eles começam: é porque a gente não tem pão, é porque não tem pão, é porque não tem pão. Aí Jesus para e diz assim: o que vocês estão falando aí, seus abestalhados? Vocês não se lembram? Atenção, olha o que Jesus vai fazer. Vocês não se lembram? Não se lembram daquele dia que nós estávamos todos ali, no meio do deserto, ninguém tinha nada para comer? Vocês não se lembram? Aí eu penso na cara deles, né? Quantos comeram naquele dia? Aí eles, 5.000. Jesus, ok. E vocês não se lembram? Aí foi e narrou a segunda multiplicação. Quantos comeram? Não sei, tantos mil. Amém. E encerrou o assunto. Encerrou? Encerrou. Mas Jesus viu que eles tinham um problema e não falou sobre fazer nada? Não. Só lembrou o que já tinha feito. Você tem que entender que nem sempre quando Deus identifica o seu problema, Ele fala que vai resolver. Às vezes Ele só te lembra do quanto Ele já resolveu. Porque a fé não é despertada quando o futuro é anunciado. A fé é despertada quando você se lembra do que já aconteceu. Aleluia! Aleluia! Tem uma palavra de Deus aqui essa noite. Hoje é noite de se lembrar. Você pode falar para mais 3 pessoas? Hoje é noite de se lembrar. É a noite do flashback. Aleluia. Hoje é noite de você lembrar como Deus já foi generoso, como Ele já entrou nas tuas crises, como Ele já livrou, como Ele já salvou, como Ele já curou. Depois que você lembrar de tudo isso, uma confiança vai emergir. Você vai dizer assim: se Deus fez ontem, Ele fará novamente. Oh, glória! Qual é a opção que nos parecia mais óbvia? Que Jesus entrasse e dissesse assim: pessoal, eu vou multiplicar esse pão aí. Ei, ninguém precisa ficar preocupado com nada. Eu vou fazer. Mas não foi a opção que Jesus tomou. Qual a opção que Jesus tomou? Falar a respeito do que já tinha. Falar a respeito do que já tinha. Por que Deus não fala de futuro sempre? Pergunte por quê. Porque Deus não fala de futuro com quem não tem fé.
Pastor, Deus fala muito pouco do meu futuro, porque Ele não viu fé em você ainda. Se você chegasse, ainda mais, né, no nosso país, falando de São Paulo, ainda mais esse exemplo, fica muito pujante. Vamos supor que você tem uma banheira em casa. Eu creio, irmão. Aleluia. Né? Você tem uma banheira em casa, você chega, dá uma olhada e vê que a tampa lá do ralo está aberta. Você liga a água e sai? Você faz isso? Porque você não vai despejar um fluxo precioso num lugar que não retém. Você não vai despejar um fluxo precioso se você não enxerga a capacidade daquele recipiente de reter. É a mesma coisa. Por que Deus não fala de futuro com algumas pessoas? Porque não tem fé. Então Deus não libera um fluxo sobre quem não retém. Então o que Deus prefere fazer? Te lembrar do que Ele já fez, para ver se tu arruma fé. Deus prefere dizer assim, lembra como eu multipliquei, lembra como eu intervi, lembra como eu entrei, lembra daquele laço que eu cortei, lembra daquele livramento, lembra da década de 80, lembra da década de 90, lembra do ano 2003, lembra quando teu filho estava naquele hospital, lembra quando aquela porta estava fechada, lembra. Então fica com tudo isso aí agora para ver se você conclui sozinho, que se eu fiz antes, eu vou fazer outra vez, oh glória! Quantos creem que Ele fará outra vez? Se expressem de maneira bem barulhenta na noite deste dia. Ele fará outra vez. Ele fará outra vez. Lembre-se, traga à tua memória aquilo que te pode dar esperança. Lembre-se que Ele fez tantas e tantas e tantas vezes. Não se frustre se Deus hoje chegar aqui apenas para dizer, lembra disso, lembra daquilo outro. Ele está contando que estas memórias te despertarão fé. Ele está contando que a conclusão será automática. Você não vai precisar que eu pregue para você, você mesmo vai concluir. Se Deus fez ontem, vai fazer hoje. Se Deus fez ontem, vai fazer hoje. Você não precisa que eu pregue isso para você. A tua própria história de vida, ela deveria gritar alto para você que esse Deus é bom, que esse Deus é poderoso. Aleluia! Anotaram? Entenderam? Amém. Graça e paz. Agora atenção aqui, é o último detalhe que eu quero te apresentar. Você prestou atenção? Jesus poderia ter contado muitas histórias de milagres para edificar a fé dele, sim ou não? Podia ter contado da viúva de Naim, do cego de Betsaida, do paralítico do tanque de Betesda, da mulher do fluxo de sangue, do cego de Jericó. Mas não, Jesus contou duas histórias para eles. Ah, pastor, porque as duas tinham a ver com pão. Mas não é só por isso. É porque as duas tinham a ver com uma operação matemática. Pergunte qual? Multiplicação. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus estava despertando algo no coração deles. A operação matemática será a mesma: multiplicação. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Deus conhece você, eu e nós. E Ele sabe que você está tão saturado desse resultado ruim. Ele sabe que você está tão incomodado com esse único pão, que tanto diz para você sobre os seus erros, sua displicência, sobre o tempo que você perdeu, que você já está prestes a pegar ele e jogar fora. Por quê? Porque você está achando que é melhor ficar sem nada do que ficar com um resultado que prova e que demonstra que você falhou. Por que tanta gente se divorcia? Porque não consegue mais lidar com o retrato da sua própria incapacidade de fazer alguém feliz. Então eles preferem pegar esse único pão e jogar fora, porque pelo menos eu não vejo mais, pelo menos eu não olho mais para ele, pelo menos eu não olho mais para ela. Por que tem tantos pais? Por favor, não me interprete mal, muita gente, graças a Deus por isso, opta por enviar os filhos para estudar em outros países, e eu gostaria muito de que Deus me desse essa bênção também. Pegar meus filhos, mandar fazer intercâmbio, enviar, estudar para outros países. Não é sobre isso que eu estou falando, mas a gente sabe muito bem que por trás disso, muitas vezes, existe o desejo de alguns pais de simplesmente se livrarem. E por quê?
Porque estão tão incomodados com o retrato de uma educação em que falharam. Deus sabe que tem gente aqui essa noite que está prestes a pegar esse único pão e jogá-lo fora, porque você não aguenta mais ser esbofeteado pelo seu resultado negativo. Por que a gente fecha? Por que a gente desiste? Por que a gente abre mão? Por que a gente arreia a porta? Porque a gente não quer mais lidar. A gente não quer mais ter que responder perguntas. Alguém aqui não quer mais ter que responder pergunta: cadê ela? Cadê ele? Não veio? Então eu divorcio logo, porque ninguém mais me pergunta cadê ele nem cadê ela. A gente quer se livrar do mau resultado para poder sair da perturbação de ter que ficar olhando para aquilo todo dia. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer uma coisa para alguém. Eu vou fazer, eu vou trabalhar, e já estou decidido a operação matemática que eu vou empregar. Vai ser multiplicação. E se vai ser multiplicação, você precisa segurar pelo menos um pão dentro desse barco. Por quê, pregador? Porque a multiplicação, para gerar um resultado positivo, ela precisa ser feita numa operação em que empregue um número positivo. Não importa, você pode pegar lá 1 milhão vezes 0. Quanto vai dar? Quanto vai dar? 2 trilhões vezes 0. Quanto vai dar? A gente ficaria aqui até amanhã aumentando esse número. Se o que tem aqui é 0, não importa por quanto você multiplica 0, ele vai continuar sendo 0. Deus tem uma força multiplicadora. Ele é a força multiplicadora. O que você precisa é segurar esse pão. Ele é a força multiplicadora. O que você não pode é desistir, porque senão, se Deus multiplicar o 0, não vai dar em nada. Mas se você tiver coragem para insistir, só mais um pouquinho, assim te diz o Senhor: eu estou chegando dentro deste barco e vou multiplicar. Oh glória! É por isso que o inimigo andou tentando persuadir pessoas aqui a desistirem. É por isso que o inimigo mandou pessoas no teu caminho essa semana para te persuadirem a desistir, a entregar os pontos, porque ele quer que você fique no 0. Porque ele sabe que se Deus chegar para multiplicar e você tiver desistido, ele não poderá multiplicar nada. Mas se quando Deus chegar para multiplicar, você tiver conseguido segurar pelo menos um pão dentro do barco, vai dar certo o que Deus está por fazer. Ou levante a sua mão mais alto que você puder essa noite. Assim diz o Senhor na noite dessa quinta-feira: aguenta só mais um pouquinho, porque eu estou chegando. Pega a mão de alguém e diz para ele: aguenta só mais um pouquinho. Não desiste agora. Não abre mão da tua família agora. Não abre mão do teu casamento agora. Não abra mão dos teus filhos agora. Não declara falência agora. Anula os papéis. Liga para o advogado hoje e diz que você repensou, porque Deus mandou dizer que está chegando. Oh glória! Desfaz as malas, porque Deus mandou te dizer que está chegando. Não vai sair ninguém de casa, assim te diz o Senhor, porque Ele mandou dizer que está chegando. Segura, 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 segura. Eu tenho alguém me ouvindo na noite desse dia? Segura, segura, oh glória! Todo o assédio que você sofreu nos últimos dias e semanas para desistir, foi um assédio planejado pelo teu inimigo, porque ele sabe que Deus está chegando. Então ele quer que você se livre desse pão, porque aí Deus chega e não tem nada. E se não tiver nada, você vai estar dizendo para Deus: eu não acreditei que o Senhor chegaria. Se você desistir, você vai estar dizendo para Deus: eu não acreditei que o Senhor podia fazer. Mas se você segurar firme as pontas, quando Ele chegar: pastor, mas é um pão só. Mas segura, pastor, mas não vale nada. Segura. Pastor, mas as amigas estão mandando eu jogar fora. Segura. Mas os amigos estão falando que você não pode. Segura. Porque quando ele bater na porta do teu barco, ele vai procurar o produto da tua perseverança.